As pessoas entenderam tudo errado sobre acessibilidade. E isso está fazendo com que percam muitas oportunidades. Estamos vendo no mercado brasileiro um movimento de empresas começando a se preocupar cada vez mais com acessibilidade, inclusive acessibilidade digital. Em 2015 foi aprovada a Lei de Inclusão, que no artigo 63 diz que é obrigatória a acessibilidade nos sites de empresas brasileiras. Por isso, muita gente está atrás do tema, tentando descobrir o que é necessário fazer para atender a essa obrigação legal. Ao mesmo tempo, a sociedade tem se conscientizado gradualmente da importância da acessibilidade. Isso faz com que muitas empresas se importem com o tema no intuito de preservar a própria imagem. Mas quem está buscando acessibilidade apenas para atender uma obrigação legal ou preservar a imagem da empresa, está perdendo uma oportunidade enorme. O tema é muito mais amplo do que isso. Nós já vamos falar disso, mas antes, editor, roda a vinheta. Quando a gente fala sobre acessibilidade, a maioria das pessoas pensa que no digital isso significa fazer com que o seu site possa ser acessado por cegos. Bom, isso também é acessibilidade, mas nós estamos falando de muito mais do que isso. Promover a acessibilidade para cegos em seus sites e sistemas deveria ser uma obrigação moral para as empresas, além de uma obrigação legal. É simplesmente a coisa certa a se fazer, mas nós sabemos que muita gente não vai se importar com isso, por isso trouxemos alguns dados de mercado para que você entenda que o tema é muito mais amplo. 0,3% da população brasileira tem perda total de visão. Ou seja, cerca de 506 mil pessoas no Brasil são cegas. Mas 3,2% da população tem grande dificuldade para enxergar. Ou seja, estamos falando de 6 milhões de pessoas que, apesar de não terem perdido completamente a visão, precisam de recursos de acessibilidade. Mas acessibilidade também é sobre pessoas com deficiência auditiva ou surdez. Se o seu site tem áudio, vídeo, ou outros recursos baseados em som, então você precisa oferecer descrição de conteúdo, legenda ou outras maneiras de alguém que não ouve conseguir acessar esse conteúdo. Além disso, uma importante parcela dessa população entende mal ou não entende o português escrito. O nosso alfabeto é baseado em fonética. As letras representam os sons das palavras. Por isso, pode ser muito desafiador para alguém que nunca escutou compreender um texto em português escrito. Sendo assim, é importante assegurar que o seu site vai oferecer algum tipo de recurso de Libras para os usuários, ou vai pelo menos garantir o funcionamento junto com os softwares tradutores de Libras, como HandTalk ou VLibras. Acessibilidade também é sobre pessoas com deficiência motora ou mobilidade reduzida. Essas pessoas podem ter dificuldade em usar um mouse. Por isso, tudo que é possível ser feito no site deve ser possível só com o teclado. E deve haver uma maneira clara de entender e usar a navegação via teclado. Acessibilidade também é sobre pessoas que têm dificuldades para enxergar cores ou discernir determinadas cores. Seu site não pode ter informação baseada apenas em cor. Por exemplo, na lista de pedidos do seu e-commerce, o status do pedido pode sim ser colorido. Verde para pedidos entregues, vermelho para pedidos cancelados. Mas a cor não deve ser a única maneira de apresentar essa informação. Deve estar escrito ou sinalizado de alguma outra maneira o status do pedido. Pessoas no espectro autista podem ter problemas com determinadas interações. Sites com muitas animações, por exemplo, devem oferecer alguma maneira de reduzir ou desativar essas animações. Alguns tipos específicos de animações também podem ser um problema para pessoas com epilepsia fotossensível. Pessoas com pouca experiência com o computador precisam que o site seja fácil de usar e não dependa de conhecimento prévio. Acessibilidade também é sobre fazer com que o site possa atender bem pessoas usando dispositivos móveis, celulares, computadores antigos ou com problemas de conexão com a internet. Não importa qual seja o seu público, todas essas condições somadas vão representar um grande percentual dele, não é verdade? No Brasil, hoje,
são cerca de 45 milhões de pessoas, 25% da população com alguma deficiência. Apesar disso, menos de 2% dos sites do país se preocupam com a acessibilidade digital. E se o seu concorrente pode se dar ao luxo de desprezar a experiência de 25% de seu público, então isso representa para sua empresa uma grande oportunidade de sair na frente. Além disso, ao beneficiar as pessoas com deficiência, você está tornando o site melhor para todo o seu público. Ao incluir a opção de assistir os vídeos com legenda, por exemplo, você está beneficiando pessoas que escutam perfeitamente, mas podem estar assistindo o vídeo em algum lugar público e sem fones de ouvido. Sem as legendas, pode ser que escolhessem simplesmente não assistir seus vídeos. Ao se assegurar de que tudo pode ser feito via teclado, você não está beneficiando apenas as pessoas que têm dificuldades motoras, mas está oferecendo um recurso que será amado pelos power users. Os usuários frequentes do seu sistema ou site vão aprender os atalhos de teclado e vão agradecê-lo pela existência deles. Ao garantir que a informação do site não é apenas baseada em cor, você não está apenas favorecendo as pessoas com dificuldade de enxergar cores. Está também garantindo que aquele conteúdo vai continuar fazendo sentido quando um usuário precisar imprimir a lista de pedidos em uma impressora preto e branco, por exemplo. Garantir que o site é fácil de usar, a linguagem é clara, não exige conhecimento prévio, vai funcionar em celulares, em computadores antigos ou em conexões ruins, são coisas que vão tornar o site melhor para todo mundo. O próprio Google usa a acessibilidade do site como uma das variáveis para definir a sua importância para o ranking do buscador. Isso significa que ter um site acessível pode ajudar você a aparecer nos primeiros lugares do Google, trazendo tráfego orgânico. Por todos esses fatores, acreditamos que esse é um tema sobre o qual você deveria estar debruçado já. E como fazer para ter um site acessível? Em primeiro lugar, é importante que você entenda que isso não é uma transformação pontual, mas uma jornada. Um site ou um sistema não é totalmente acessível ou completamente inacessível. Você não simplesmente aperta um botão e torna o seu site acessível. Acessibilidade é algo que é implementado caso a caso, tornando o site gradualmente mais e mais acessível, fazendo-o funcionar para mais pessoas em mais situações. Para começar, resista à tentação de contratar ferramentas automatizadas. Ferramentas automáticas não resolvem nada. Ferramentas de auxílio à sua equipe técnica podem até ajudar, mas, para ser sincero, bem pouco. Contar com consultoria e mão de obra especializada para ajudar o seu time é algo que pode ser muito bom. Contratar pessoas com deficiência para trabalhar no projeto geralmente ajuda muito, mas se até hoje você não se preocupou com a acessibilidade dos seus sistemas e sites, comece com treinamento. Construir um sistema ou site acessível não é particularmente mais difícil do que construí-lo sem acessibilidade. O seu time vai ter algum trabalho extra, é verdade, mas é muito mais simples do que pode parecer. A coisa mais importante é que a equipe saiba o que está fazendo. Este é o investimento mais importante que você pode fazer. Sem treinamento do seu time técnico, você pode até investir em ferramentas automatizadas, consultoria especializada ou contratar pessoas com deficiência para testar o seu site. Mas tudo isso vai servir apenas para diagnóstico. Você vai saber qual é o problema, mas o seu time não terá a menor condição de enfrentá-lo. Outro motivo para começar com treinamento é que a acessibilidade está baseada nos próprios fundamentos da web. As tecnologias core para a construção de páginas web, HTML, CSS, JavaScript, foram feitas para serem acessíveis. Por isso, estudar acessibilidade vai dar à sua equipe conhecimento profundo dos fundamentos da própria web. Isso vai permitir que eles tornem o seu site muito melhor. Seu site não apenas vai ficar mais acessível, mas também será mais fácil de usar, mais rápido e indexável pelo Google. Que tal começar agora a conversar com o seu time e entender como está a acessibilidade dos seus sistemas e sites? E já que estamos falando sobre qualidade de sites e sistemas, deixa eu te falar de um outro tema
muito importante para garantir a qualidade dos seus sistemas: testes automatizados. Desde que começamos a trabalhar com alta cobertura de testes automatizados aqui na Vise, a nossa realidade mudou completamente. Os softwares são entregues mais rápido, geram menos defeitos e exigem menos manutenção. E nossos clientes estão muito mais felizes. Por isso, preparamos um webinário, uma aula gratuita sobre testes automatizados, em que você vai aprender como nós fizemos para trabalhar com 100% de cobertura de testes. Isso significa que todo o código que é escrito pelos programadores é testado por testes automatizados. Para assistir a essa aula, basta se inscrever em vise.com.br/evento ou clicando no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vai ser quinta-feira, dia 27 de junho, às 17 horas. Garanta a sua vaga. Inscreva-se agora. Te vejo lá.